Estou aqui com o Ricardo Patara, ele é gerente de recursos de numeração do NIC BR e a gente está conversando aqui sobre os atuais recursos alocados. Explica um pouco para a gente, Ricardo, como é que funciona a alocação de recursos para entidades que solicitam, digo, provedores e empresas. Como é que funciona isso hoje? Legal. Eu acho que é importante destacar o seguinte: o conjunto de números IPs ele é finito e ele precisa ser distribuído de uma forma organizada para aqueles que realmente precisam. Então existem regras e políticas para identificar quando alguém justifica. As pessoas leigas me perguntam assim: Alan, esses IPs, isso se compra? Esse é um ponto importante também. A gente não vende, não é um bem, é uma autorização de uso de um recurso que é comum, é finito, e quando alguém solicita endereços IPs para a gente, eles vão apresentar necessidades. Olha, eu tenho aqui um provedor internet com essas necessidades, justificando o endereço, ele vai receber. A partir do momento que aquelas necessidades não são mais reais, o provedor deixou de operar, perdeu os clientes, mudou de negócio, ele não tem mais a necessidade de continuar com aquela locação. Então o certo seria devolver ou a gente recuperar esses endereços para distribuir para quem precisa. Então não são bens, pode comprar ou vender. São autorizações de uso que a gente dá. O NIC ele gerencia essa distribuição. Então vocês têm critérios para poder atribuir, né, um bloco de IP para entidades que solicitam. Correto. E que critérios são esses? O critério, o mais fácil de entender é quando é provedor de acesso à internet, que é o tipo de instituição que mais vai precisar de endereços IPs, vai ter um tamanho mínimo, um número mínimo de clientes que ele atende no momento e uma infraestrutura mínima também, no sentido assim, eu sou um provedor de internet e eu conto com outro provedor que a gente chama de provedor de trânsito, no mínimo 2 provedores de trânsito, ou um provedor de trânsito, uma conexão, um ponto de troca de tráfego. Isso é um requisito técnico ou isso é uma política? É um requisito técnico, porque a partir do momento que você tem 2 provedores de internet, você já vai precisar de uma política de roteamento que lhe dê essa independência. Não, acho que em algum momento a gente discorda. Para você operar um AS, você não precisa de 2 provedores de trânsito. Você tendo 2 provedores de um PTT, por exemplo, você só consegue ter num provedor 2 trânsitos e um PTT se você for um AS. Senão o teu provedor não funciona. Então, mas tecnicamente você consegue ter um provedor só e ter um AS. Consegue. O caso mais comum são esses que você tem 2 provedores, um provedor e um provedor. Você tem casos de provedores. Então, isso é um requisito para você solicitar o AS. Tá, entendi. Mas ali estão alguns pontos que visam identificar que existe uma condição técnica mínima para conseguir operar um AS e obter os próprios. Então, os critérios que o NIC estabelece são mais de um provedor de trânsito, número mínimo de clientes, o que mais? E a disponibilidade de ter um equipamento que possibilite ter protocolo de roteamento dinâmico, como o BGP4. Então ele tem que ter lá um router Cisco, bonzão. Não precisa ser Cisco, pode ser um outro roteador. Pode ser um outro roteador. Mas que tenha já implementado o protocolo BGP. O BGP, entendi. E um ponto importante também, essas regras e políticas não é o NIC que define. Tem na nossa região uma organização chamada LACNIC, que tem essas regras e a gente usa as mesmas regras. Essas regras políticas, elas são definidas pela própria comunidade internet, a gente pode dizer. Os próprios provedores se reúnem, discutem, olha, a necessidade agora mudou um pouco, os critérios mudaram um pouco, vamos propor um ajuste nessa política. Esse documento é discutido, é votado, tendo consenso, ele é implementado e passa a valer como uma regra. Agora eu te pergunto uma coisa, é verdade que o IPv4 ele acabou no mundo? Ele está acabando. Existe uma distribuição organizada, como eu disse, existe uma hierarquia. Uma entidade chamada IANA, que é um serviço, na verdade, prestado por uma instituição americana chamada ICANN. IANA. A IANA. Ela gerenciava ou gerencia o estoque de endereços IPs que não estão alocados. Ela pega parte desses estoques e distribui por regiões. São 5 regiões. 5 regiões do mundo. O estoque que ela tinha de endereço livre já acabou. Ela não tem mais IPv4. Então, o estoque que o IANA global, seria, digamos assim, um estoque de IPs mundial, acabou. Aí sobrou o estoque dos 5 registros regionais. Registros regionais do mundo.
Desses 5, na Ásia e Pacífico, que é o APNIC, já acabou também. Ásia, A Ásia, APNIC, APNIC, já acabou já deles. acabou. Na Europa, instituição chamada RIPE, já acabou Acabou também. também. Então sobram ainda o LACNIC, que é a região da nossa região América Latina, o ARIM, que é Estados Unidos, e o AFRENIC, que é da África. Então só 3 regiões do mundo ainda tem um estoque e está acabando também esse estoque. A previsão para o nosso caso é maio de 2014, então não sobra muito tempo. Entendi. Mas Agora eu pergunto uma coisa, por que o provedor do Brasil ele solicita um AS e um IPv4 ao NIC e não direto ao LACNIC? Isso é razões históricas. Antes do surgimento do LACNIC, que aconteceu em 2002, que criou-se essa figura de um registro regional para a América Latina e Caribe, já existia dentro do Brasil uma instituição que fazia a distribuição de endereços para os provedores brasileiros. Porque quando houve a primeira conexão internet do Brasil com os Estados Unidos, houve a necessidade de criar a administração de domínios, dos pontos .br, e também distribuir endereços IPs aqui dentro. Por causa do idioma, da cultura, era mais fácil ter alguém que falasse português aqui dentro que pudesse fazer essa intermediação dos provedores. Então, essa alocação para provedores brasileiros já vem de longa data, desde 92, por aí. Quando o LACNIC surgiu, ele respeitou a história. Ele falou, não, o Brasil continua ainda. E essa instituição era o NIC ou era a antiga FAPESP? Era a FAPESP. Antigamente era a FAPESP. Então a FAPESP tinha uma parte dos blocos mundiais do IANA distribuindo aqui. Quando surgiu o LACNIC, ele respeitou a FAPESP no Brasil. Como a FAPESP acabou e virou o comitê gestor... Isso, na época de 2002, esse serviço já não era mais feito pela FAPESP. A FAPESP é uma fundação de amparo à pesquisa, tem outras prioridades. Ela repassou esses serviços para uma instituição que foi criada em 2005, que era o NIC-BR. Então, em 2002, quando o LACNIC surgiu, ele entrou em negociação com a FAPESP, logo em seguida com o NIC-BR, respeitando essa estrutura que já existia. Então, por isso que no Brasil, os provedores de internet solicitam o NIC-BR. Porque, por exemplo, o provedor no Chile, direto no LACNIC, né? Mas no Brasil tem essa peculiaridade. Que eu acho que é bom. Por quê? Questão cultural, questão de idioma, embora o espanhol não seja tão complicado, mas é mais fácil falar para alguém que fala português. E nós temos uma característica muito interessante. Se a gente comparar o tamanho do Brasil em termos de provedor de internet, endereços IPs, a gente é praticamente maior 60% do que da América Latina? Na verdade, assim, se a gente considerar todos os espaços de endereço alocados na região, nós temos 40% dentro do Brasil. Mas o tamanho do Brasil, se a gente comparar, a gente é mais ou menos 68% do restante. Não, 40% do espaço total distribuído em toda a região. 40% de IPs do LACNIC está no Brasil. Tá no Brasil. E que referência é essa de 68%? 68%. Se a gente pegar assim, separando o Brasil, somar o que é tudo alocado no México, em todos os demais países, a gente é mais ou menos 68% disso daí. Entendi. E a gente tem um número de sistemas autônomos, provedores que têm essas características que a gente comentou, que é 1,5 toda a região. Então a gente tem um mercado internet muito aquecido, muito competitivo. Nosso mercado é muito maior do que o da América Latina. América Latina, 1,5 na América Latina. Então é uma vantagem de ter uma instituição aqui dentro, que atende esses provedores e entende essa cultura, entende essas particularidades. Agora eu te pergunto uma coisa. Vocês solicitam blocos ao LACNIC e vocês vão distribuindo os blocos conforme os seus critérios de distribuição, que eu, no meu ver, acho completamente coerente e correto. Mas até que limite o LACNIC vai dar blocos para o NIC? A gente tem um acordo que, havendo necessidade e havendo estoque, eles vão ser alocados. Não existe assim, olha, você só tem uma parte, você só tem 10% daquilo que eu tenho. É considerado como se fosse estoque. O LACNIC não votou uma coisa do tipo, olha, Brasil é separado. Eles é um estoque comum e todos nós temos acesso a esse estoque. Então, havendo necessidade e havendo disponibilidade, as alocações vão acontecer. Entendi. Agora me diz uma coisa, e qual é a sua visão em torno do IPv6? Né? Porque estamos falando que o IPv4 vai acabar, esse é fato. O que você acha que um provedor devia elaborar no sentido de acelerar o IPv6, que está atrasado a implantação? Hoje em dia existe aquele problema do ovo da galinha, né? Então, para que eu vou colocar o endereço IPv6 para o meu cliente se não tem ainda conteúdo para mim acessar?
E a mesma coisa, o provedor de conteúdo fala assim, para que eu vou colocar IPv6 se não tem usuário acessando? Do ponto de vista do provedor, é difícil falar assim, olha, essa é a regrinha para você estimular. A melhor coisa é colocar IPv6 na rede, seus equipamentos já têm condição de fazer configuração IPv6, Tá. à medida que o equipamento que vai na casa do cliente tem IPv6, coloque IPv6, para que quando a parte de conteúdo começar a ser forte, tudo isso seja transparente. E eu penso o seguinte, hoje em dia, IPv4 é maduro, a maior, vamos dizer assim, 99% do conteúdo e serviço está em IPv4. Então, para o usuário acessar IPv4 é melhor do que ele acessar IPv6. Vai chegar um momento que isso vai inverter. Por quê? Quando terminar IPv4, você vai continuar atendendo novos clientes, mas você vai utilizar tecnologia de transmissão. Significa que vai ter sites, vai ter aplicativos que vão estar em IPv6 simplesmente porque o IPv4 acabou e os usuários não vão acessar. Ou também, e os provedores não vão conseguir dar acesso a ele, é isso? Mais ou menos isso. E eu penso também, no momento logo depois que acabar IPv4, o que os provedores vão fazer? Vão colocar mecanismos de tradução para conseguir atender clientes novos com IPv4. Só que esses mecanismos de tradução nem sempre são os melhores. Algumas aplicações podem não funcionar em IPv4. Em IPv6 você vai não ter tradução e passa a funcionar melhor em IPv6. Então, naturalmente, você começa a ter um uso maior de IPv6, porque o cliente vai ter uma sensação melhor, o sistema operacional vai se comportar melhor que o IPv6, então, naturalmente, o tráfego começa a migrar para o IPv6. Então, quanto antes os provedores se preparam, mais fácil vai ser essa transição. Você não acha que os órgãos regulamentadores tinham que ter uma atuação técnica mais enfática relacionada ao IPv6? Eu estou perguntando isso porque, junto com o Rodrigo Regis, que é um menino do IPv6, muito conhecedor do IPv6, eu estava questionando com ele, esses pequenos modemzinhos, D-Link, TP-Link, TP não sei o que, TP-Net, esses roteadorzinhos de R$70, eles não têm IPv6, não suportam esse que você compra na Santa Efigênia. Você não acha que tinha que ter uma atuação mais eficaz do órgão regulamentador, no sentido desses equipamentos terem isso? No sentido de acelerar? Pode ser uma estratégia. A gente tem que pensar assim, a internet é global. Então, por mais que tenham órgãos reguladores, eles vão atuar dentro do país. Então, a gente poderia ter regulamentações que produtos vendidos no Brasil tivessem suporte IPv6 obrigatório. Você acha isso uma boa ação? Pode ser, mas eu não acredito que seja somente isso a solução para fomentar a IPv6. Entendi. Por quê? A internet, por ser global, os clientes não vão acessar somente conteúdos brasileiros, vão acessar a internet como uma forma geral. Por mais que a gente esteja preparado com o IPv6, que é bom, é válido, não quer dizer que o IPv6 de uma forma global vai se desenvolver somente por isso. Porque aquele conteúdo que um usuário brasileiro acessa lá fora, pode ser que não esteja disponível IPv6 ainda. Mas esse tipo de regulamentação tem uma vantagem, é garantir que os equipamentos vendidos aqui, que são instalados, já estão preparados para o futuro. Mas não creio que somente isso seja a solução. Não é somente isso. Né? Mas eu acho que seria seria de uma boa ajuda. Uma boa ajuda. E será que o comitê gestor de vocês, ou o NIC, tem alguma atuação positiva nesse sentido? Eu sei que vocês já fazem uma atuação positiva. Vocês promovem cursos, financiam isso, promovem estudos. Mas, assim, será que o comitê gestor, no sentido dos equipamentos, que eu visualizo que isso também é um ponto importante, também não possa ter alguma atuação mais eficaz nesse sentido? Sim. A nossa atuação ela é, de certa forma, limitada, porque a gente não é um órgão regulador, a gente pode fazer recomendações. Mas o que a gente tem feito dentro do NIC-BR, com o apoio do comitê gestor, são reuniões com os fabricantes, reuniões a cada 2 meses, mais ou menos, para ter uma sensação do que eles estão implementando em IPv6 e relembrando da importância do IPv6. Então, a última reunião que nós tivemos, estavam aí grandes fabricantes, tanto de equipamentos mais sofisticados, como esses outros mais baratos, que são vendidos na Santa Efigênia, por exemplo. Estava lá o Cisco, o Juniper, o Extreme, os equipamentos de core da rede. E de acesso final também. E eles apresentaram planos para a implementação do IPv6. Então foi dado a eles essa noção. Mas o que o Rodrigo Regis falou para a gente é que os equipamentos de core, de rede, todos eles já suportam IPv6. Essa parte já está pronta. O grande problema hoje que está sendo é no acesso final.
O MetroRede também ou não? Não, é o usuário MetroRede final. também já está preparado. Tá pronto. Usuário final. Aquele chama de CPE, que é aquele equipamentozinho que vai na casa do cliente. Então, um DSLAN, um DigiSLAN, como chama? DISLAN. Um DISLAN não suporta. Um modem DSL que fica na casa do cliente. Esses equipamentos têm que ter uma pressa. Agora, a gente tem um parque muito grande desses equipamentos. Se você não sei se você tem esse conhecimento técnico, é possível fazer uma atualização desse parque? É complicado, porque as operadoras, elas tentam otimizar custos. Então, geralmente, esses equipamentos que estão instalados, de uma forma geral, né, tem exceções, são de baixo custo, que não permite uma atualização remota, por exemplo. A limitação de memória, a limitação de processamento, não tem como atualizar remotamente, colocar um firmware novo lá que suporte PVC. Então, tem que ser trocado. O que essas operadoras estão fazendo, grandes operadoras, que estão nessa situação? Sempre que o cliente amplia a banda, compra um serviço novo, eles trocam o equipamento e já colocam o equipamento novo. Só que então, é uma base muito grande. Você quer dizer que novas aquisições, muito provavelmente, já estão preparadas para o IPv6. Já estão vindo com equipamento novo. Será que é isso mesmo? Será? Essa informação tem sido passada por nós, por esses provedores, e a gente tem visto alguns casos, mas nas grandes capitais. Né? Mas a gente sabe que o parque ainda é muito Mas ainda grande. Existe um parque legado grande e está todo em IPv4. Isso aí não tem para onde correr, né? Esse é um custo que as operadoras vão ter que arcar em algum momento. Entendi. Pessoal, é isso aí. Obrigado. Obrigado.